A gente teve uma conversa maravilhosa hoje com a Adriana Rebeck, que é gerente do Sebrae São Paulo, e também aqui com o meu amigo, parceiro Jamerson Free, e a gente falou aqui os segredos do que o cliente procura num palestrante. Então você não pode perder, fica com a gente, acompanha esse podcast que foi maravilhoso. Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais um Pod Palco, o seu podcast, o podcast do palestrante brasileiro. A gente está crescendo, palco chegando em vários lugares. E agora a gente está trazendo esse palco para os nossos parceiros também, né? Não só para palestrantes. E aqui do meu lado tenho ele que, além de ser um comediante profissional, agora tá virando um co-host profissional. Tá vendo? Jamerson Free, seja bem-vindo, meu amigo. Comediante, co-host, lindo, fisiculturista nas horas vagas e humilde. Humilde. Que não adianta, né? Eu não conheço ninguém mais humilde. Não tem. Não tem. Eu sou o mais humilde que tem. Se não fosse a minha humildade, isso aqui já tinha acabado. Já. Com toda certeza. E aqui com a gente, para conversar um pouquinho com a gente tem o outro lado da moeda, que a gente vem falando aqui muito sobre palestrantes, sobre tudo que os palestrantes vivem. Ela que é diretora do Sebrae, um dos nossos parceiros de longa data, Adriana Rebeck, seja bem-vinda. Eu só vou corrigir, me perdoem. Não. Mas eu sou gerente do Sebrae. Ah, não é diretora? Eu tudo bem, agradeço a promoção, tá? Fico feliz, deixa registrado aqui minha promoção. Mas eu sou gerente. Isso é um pedido, tá, gente? Por favor, vamos fazer essa promoção aqui. Diretora, futura diretora do Sebrae. Mas eu sou gerente do Sebrae. Gerente. Hoje eu estou como gerente da área de soluções e transformação digital do Sebrae São Paulo. Agradeço aqui o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer tê-la aqui com a gente. Você que faz parte do nosso crescimento, de todos esses anos de trabalho de polo, vocês fazem parte disso aí há 8 anos, 9 anos, mais ou menos? Sim, a gente tem bastante tempo. É isso mesmo, o contrato com a Polo foi por volta de 8 anos, né? Foi. Que a gente trabalha com vocês, é isso mesmo. E vamos continuar por muitos anos, se Deus quiser. É isso, esperamos. Que alegria, olha Que aí. é? Tá vendo? Não, agora já assumiu, né, o papel de diretora, né? Já? Já. Ela como diretora? Não, já vai assumiu, estar contratando a gente Assume sempre, o personagem, daqui a pouco. Isso aí foi uma profecia, sem querer. E ó, é que aqui tá o meu assistente virtual, que produz as minhas pautas, colocou diretora do Sebrae São Paulo. Ele me promoveu. Ó. O Gepeto está promovendo você. Ótimo. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer esses agradecimentos, senão depois o Maurício corta o meu pescoço. Então vamos lá, queria agradecer o pessoal da Mais Leads Palestras, eles que são os responsáveis por multiplicar os conteúdos dos nossos palestrantes, ajudam aí a gente a fazer gerenciamento das redes sociais, criação de conteúdo e muito mais para facilitar o nosso tempo, porque a gente precisa focar realmente na palestra e não no conteúdo que a gente vai postar nas redes sociais. A gente cria, eles multiplicam e fazem entregar em todas as redes. E também o pessoal da Suma Uma, a agência Suma Uma, que é a agência que vai fazer para a gente as nossas landing pages e fazer com que essas landing pages cheguem até o nosso cliente final, fazendo campanhas de ads, de divulgação no Google aí para chegar a todo mundo. Também o pessoal aqui da Like 35 e 2T2, que são os responsáveis por isso aqui tudo. Esse estúdio maravilhoso, climatizado, que agora não tá mais frio, né, James? Tá nevando aqui. Aqui tá nevando. Lá fora, 37 graus na sombra, mas aqui dentro tá gostosinho. Neve. Aqui tá bom demais, tá nevando. A Frozen passou aqui e reclamou da temperatura. Mas esse pessoal que faz acontecer esse podcast com essa imagem, esse som maravilhoso que tá chegando até você. E agora sim, a gente quer saber um pouquinho sobre esse mercado tão grande, o Sebrae que é uma empresa tão grande, tantos anos de mercado. Por que é tão importante para o Sebrae as palestras? Por que a gente chega nesse mundo, essa ligação com esse mundo que a gente acha que o Sebrae é só uma instituição, uma entidade ali que trabalha com um empreendedor que vai ensinar eles. Mas por que a importância das palestras dentro do mercado? Legal, Bruno. Bom,
Obrigada, né? De novo, reforço aqui, agradeço o convite. É super importante a gente estar aqui com vocês, né? Falando com os palestrantes, Sim. né? Com esse público, é tão importante pra gente. E com o Apollo, a gente já fez mais, eu levantei antes de estar aqui com vocês, mais de 600 palestras. Caraca. Foram muitas palestras que a gente fez nesse período de contrato, né? E por que pra gente é diferencial levar para o nosso cliente os palestrantes, né? Geralmente a gente leva em grandes eventos, a gente leva em feira do empreendedor, Sim. né? A gente leva em grandes Falaremos ações dela. que a gente faz. Então, nessas grandes ações, pra gente é muito importante levar um palestrante de mercado. Um palestrante que tenha a vivência do empresário, que tenha a vivência de ter vivenciado uma empresa, que tenha caído, que tenha crescido, que tenha vivenciado o que o nosso público vivencia. Então, é diferente do nosso consultor, né, do nosso funcionário que aplica um curso ou uma consultoria. O palestrante, ele traz a vivência do mercado. Traz a prática. É isso, ele traz a prática. Então, Legal. ele traz a conexão com o nosso cliente. Para o nosso cliente ver essa fala do palestrante, ele consegue colocar, olha, ele está passando pelo que eu passei. Né? Então, Se conecta com ele aquela se situação. conecta. É Legal. isso. Então, para ele é muito, muito interessante isso. E a gente usa realmente no Sebrae, né? E inclusive em Sebrae de outras UFs também, não só em São Paulo, traz essa conexão com o cliente e a gente usa para poder depois colocar o nosso curso, a nossa consultoria, vender as nossas soluções. Então, para a gente é muito interessante essa conexão com as palestras. Então o palestrante, para o Sebrae, a importância dele, é importante o palestrante levantar a bola, mais ou menos isso. É isso. O cara precisa mostrar que o empresário ali precisa de alguma coisa. É. Que o Sebrae vai depois oferecer ali para eles. Ele provoca no empresário o que realmente ele precisa. Então ele fala o que ele vivenciou, fala, daí o cliente vai ver e falar, nossa, realmente eu tô passando por isso, eu preciso de alguma coisa de finanças. Nossa, eu passei por isso, eu preciso de alguma coisa de marketing. Putz, eu não sabia que eu precisava de marketing, eu achava que eu era tão pequeno e não precisava de marketing, mas não, preciso. É isso. Então Legal. ele vê que aquele cliente, que aquele empresário que é de sucesso agora, né, um grande empresário, ele realmente vivenciou o que ele passa hoje e que ele precisou também de alguma atividade, precisou de algum consultor, precisou de algum apoio, né, para poder crescer. Precisa despertar ali o... Caraca, eu não sabia que eu precisava disso. Eu não sabia que eu precisava do Jamerson para me fazer rir aqui no podcast. É isso. Que vai me deixar mais leve. Do nada. Do nada. É a personificação daquilo que você não achava que precisava, mas precisa. Precisa. Do nada você fala, rapaz, não é que aquele menino inútil foi útil. Preciso da leveza. Eu não sabia que eu precisava. Até ele vir e fazer uma piada, uma gracinha, uma coisa que ajuda a deixar mais leve e a gente absorver aquele O conteúdo. alívio cômico do Alívio roteiro. cômico. É isso. Quando você pensar que não, uma bobagem. Pá, toma aí no teu peito. Bom demais. Mas como que funciona? Poxa, beleza, a gente vai trabalhar com os grandes eventos e tudo mais, então eu só vou contratar os palestrantes grandes. Ou não? Não, porque às vezes a gente precisa de coisas técnicas, né? Então, às vezes a gente precisa de nomes famosos, que é pra trazer público, né? Sim. Então, às vezes eu preciso de um Joel J, às vezes eu preciso de Caíto Maia, às vezes eu preciso de uma Flávia Alessandra, né? Então, às vezes eu preciso desses nomes famosos, mas às vezes eu preciso de conteúdos técnicos mesmo. Então, às vezes eu preciso de falar de uma IA, às vezes eu preciso falar de alguma questão de comportamento, então eu preciso de conteúdos técnicos e eu não vou ter, talvez, nos famosos isso. Sim. Eu não vou trazer a questão da experiência de vida, né? Eu vou trazer a questão de conteúdo técnico mesmo. Daí a gente Então, traz um Tony Ventura para falar de IA, Perfeito. a gente traz um William Borghetti para falar sobre comunicação, neurocomunicação. é isso. E que são conteúdos que eles estudaram, Sim. que eles têm super competência para falar e que é diferente, de novo, da competência de um consultor do Sebrae, né? Sim. Que é diferente dessa competência que o Sebrae tem. Ele vai trazer uma competência de mercado que ele estuda para isso. Né? Então, é essa a grande diferença do que o Sebrae faz e do que o palestrante que a gente contrata faz. É diferente também a visão do que o palestrante tem que entregar, por exemplo, para um evento corporativo. É bem diferente da visão, porque o corporativo ali ele está lidando com as pessoas que trabalham na empresa com o CLT, que tem uma visão diferente, tem um objetivo diferente. É bem diferente a forma de comunicação, né? Que são geralmente os funcionários, Sim. né? O Sebrae também já contratou, né? Já utilizou o contrato da Apollo para também falar com os Fazer, nossos funcionários, né? Então também isso é muito interessante, mas são focos diferentes e públicos diferentes. E aí a comunicação muda total, né? É. A gente tem reparado isso, inclusive foi uma das mudanças que a gente fez esse ano dentro da Apollo, que é exatamente essa setorização. A gente trabalhava, o nosso time trabalhava com todo mundo. Com empresas, com Sebrais, com palestrantes, com tudo. Hoje a gente separou. Agora os nossos squads estão focados em cada área.
Legal. Então a gente tem um squad que é só para Sebrae. A gente está especializando o time para trabalhar com o Sebrae. Então eles falam a língua do Sebrae, eles sabem as burocracias do Sebrae, eles têm todas as documentações ali na frente deles, no computador deles, sabem tudo o que precisam, todo o tempo que tem de demora, de resposta, o que precisa fazer, tudo. Então a gente especializou um time para cuidar do Sebrae. Isso é super importante, porque, obviamente, tem a questão da burocracia, né? Sim. Sabemos que o Sebrae, né, tem toda a questão de burocracia, de comprovações e tudo mais, mas tem uma questão do público Sebrae, Sim. né? Que é um perfil específico e vocês conhecendo a necessidade do nosso público, vocês vão conseguir direcionar. Ó, esse palestrante ele vai conseguir falar com o público, esse palestrante tem o que o nosso público precisa saber, o conteúdo que o nosso público precisa saber, o que interessa o nosso cliente. Então é bem legal, sim. E até mesmo se o palestrante fala para os 3, 4 públicos diferentes, ele tem que entender que para o Sebrae ele tem que vender a ideia de falar com o CNPJ, né? Sim. E não com o público geral. É isso. Então, até na palestra do cara, ele precisa colocar na hora de vender, claro, pra gente poder chegar até vocês, e na hora de entregar também, né? Perfeito, é isso mesmo. Dentro disso, né, a gente tem lá o squad de Sebrae, a gente colocou um squad de corporativo para falar a língua do corporativo também, um squad de institucional para falar com... O Sebrae entraria no institucional, mas Legal. hoje é um cliente tão grande nosso que a gente precisa de um squad só para eles. Então a gente está trabalhando para melhor atendê-los, inclusive. Muito bom. Para a gente poder, se Deus quiser, estar junto aí durante muito tempo com um time especializado. Que a gente sentiu essa dor no ano passado. Esse ano a gente vem fazendo essas mudanças. Legal, isso é muito importante. Com certeza vai super atender, né? Tanto o Sebrae São Paulo ou qualquer outro Sebrae aí vai ser super importante. Juntando, né, um pouquinho dessa questão do que o palestrante precisa falar, o que mais é importante para um palestrante saber, para um palestrante ter, talvez ali na hora de vender, para o Sebrae, além dele ter essa entrega, né? A documentação, tudo mais. O que é importante para o palestrante poder trabalhar com o Sebrae? Eu vou falar, não vou citar o nome do palestrante em si, mas vou falar até foi recente, né? Foi para a Feira do Empreendedor, inclusive, e eu achei um diferencial muito interessante. Legal. Tá? Positivo? Positivo. Não tem problema. Pode falar nomes, não tem problema. A assessoria desse palestrante, né, mostrou pra gente e mostrou o tema, acho que mostrou 3 temas de palestras, ó. Geralmente o palestrante fala desses 3 assuntos. E o que vocês querem... Daí a gente escolheu um assunto. E o que vocês querem que a gente fale pro público de vocês desses assuntos? Então a gente pegou o tema Legal. E customizou a palestra pro nosso público. Então eu achei um atendimento tão personalizado, né? Tão interessante pro nosso cliente. Sim. E pra gente em si. E eu acho que foi a primeira que a gente recebeu dessa maneira. Porque, Interessante. obviamente, eles focaram nos temas que o palestrante fala, né? Não foi Aham. nada diferente que a gente inventou, né? Não vamos falar de foguete, Cria uma palestra né? pra gente. Não foi desse jeito. A gente focou nos temas que o palestrante fala, mas dos temas ela falou, agora o que você quer que a gente fale desse tema para o seu público? Legal. Daí eles customizaram a palestra para o nosso cliente. Isso então, é um diferencial, então. foi um diferencial. Fazia tempo, talvez já aconteceu alguma situação, estaria sendo injusta, mas fazia tempo que eu não via dessa maneira, nos tratando dessa maneira, tá? Legal. A gente já viu eles nos perguntando o que você quer que a gente fale, mas dele falando dos temas e a gente podendo falar do tema, o que a gente queria, Personalizar aquele tema específico. qual que é a dor do nosso Legal. cliente sobre um tema específico, eu achei um diferencial muito interessante. Então, Mas uma prática bem interessante. Isso, você acha que seria viável isso para todos os eventos? Eu acredito que sim. É? Até para um pequeno evento ou para um grande evento. Porque a gente pode até levar isso para os palestrantes e para dentro da equipe também. Sim. Falar, gente, vamos fazer isso aqui, o Sebrae gostou, achou legal, acho que a gente pode fazer, vamos conseguir uma agenda para a gente fazer para todos. Eu não sei a dificuldade para o palestrante, eu não sei Sim. se isso é muito difícil para o palestrante, mas assim, fechando os temas que o palestrante fala, né, talvez não seja tão complicado. Então, 3, 4 temas ou até 2 temas. E que o cliente possa escolher que assunto você quer que detalhe sobre este tema, eu acho que seria bem interessante mesmo. Acredito que não seja problema para a grande maioria dos palestrantes. A gente consegue fazer isso. Porque daí tem uma base, obviamente, sobre o tema, e Sim. só vai customizar alguns detalhes, né? Exemplos, talvez, né? Porque isso é bem diferente do que a gente sempre fala para os palestrantes, que eles não podem ser generalistas. Perfeito. Porque palestrante generalista a gente não consegue vender. A própria Polo não consegue vender, Sim. porque a gente não sabe aonde encaixa. Então a gente fala isso para eles. Mas isso não é ser generalista. Sim. Você tem um tema específico, isso. você tem ali 3 temas que você fala,
dentro desse tema, você personaliza o que o cliente quer. Isso é perfeito. Não é fugir do tema, Não na é fugir do verdade. tema. É entender qual é a dor do cliente, qual é a demanda que existe para aquela Adaptar a palestra linguagem. específica ali e adaptar para poder, dentro daquele tema, abordar os tópicos que realmente são interessantes para o desenvolvimento e para chegar no resultado que se espera, né? Porque eu posso estar dentro de um tema, mas eu posso estar divagando sobre outros assuntos que de repente não seja a dor e não seja aquilo ali que era necessário pontuar, né? Pô, meu irmão, tô muito bonito, tô muito lindo. Olha o meu vocabulário. Eu fiquei com, nossa, Você viu? Muito chique. nem parece um comediante, meu amigo. Agora você tá cada vez mais um palestrante já. Sabe o que Vai é fazer uma isso? palestra que vai Sabe o que é isso? Isso é a arte do mingué. Sabe o que é a arte do mingué? É você não saber do que você tá falando, mas você fala bonito. O professor faz, é isso. Fala com convicção. Na faculdade eu fazia muito isso, sabe? A apresentação de trabalho em grupo, eu não fazia nada. Os grupos brigavam e diziam assim, não chama Jamerson pro grupo da gente, porque ele apresenta. Aí eu pegava o material no último dia, ia lá e apresentava, o professor dizia, menino, rapaz, estudou, eu voando total, meu amigo. Mas é a arte de dar um mingué. Palestrante faz isso? Palestrante faz isso, não? Eu vou falar pra você tudo, né? Porque Se você faz isso, você tá errado. Eu sou comediante. Mas se você é palestrante Comediante e faz pode isso... falar isso, o palestrante não. Não, o comediante deve fazer isso. Precisa improvisar. Às vezes você tá falando com a plateia e tá falando sobre um assunto que você não domina, você tá falando sobre uma coisa que não faz parte do seu dia a dia, não faz parte do seu cotidiano, e você precisa fazer uma piada daquilo ali, meu amigo. Então nem que seja você sendo burro e admitindo que não entende sobre aquilo ali, mas piada tem que sair. Tem. Então é isso, a gente tira suco de pedra, como eu costumo dizer. Não, os palestrantes realmente, como a própria Adriana falou, né? Ela falou, o palestrante ele precisa ter uma história que ele viveu. Sim. Não tem como ele inventar uma história. Você não sustenta. Não dá. Então não dá, no mundo da palestra não tem como. Ou você viveu e entrega aquela vivência, aquela experiência, que a gente sempre fala, palestra não é biografia. Então não é entregar a sua história, o que você vivenciou aqui. É o que você aprendeu com ela, que vai me trazer um aprendizado. Então é sempre assim. Então não tem como o cara inventar alguma coisa que ele aprendeu. Não dá, ele precisa ter aprendido mesmo. Entendeu? Então é bem difícil isso acontecer. Pode ser que tenha. Tem. Do nada, quando eu trabalhei no cangaço, o cara começa com uma premissa nada a ver. Eu larguei o cangaço. E aí ele vai divagando sobre o assunto que não domina. Isso aí. Improviso. O assunto que. O improviso é positivo. O problema é que quando não é o improviso, quando é a invenção mesmo. Daí. Aí não dá. É só quem pode fazer isso é o Clóvis de Barros quando ele fala sobre a escola, né? Primeira aula dele que ele foi falar sobre a extração do petróleo, que ele começou a inventar da Sildávia. Mas é o Clóvis de Barros, né? Ele pode. Tem propriedade para falar. Né? Ele pode fazer isso. Mas o Clóvis de Barros, ele não inventa, ele filosofa. Ele né? filosofa. Então, ele não criou nada, ele só filosofou, divagou. Ele fez o professor dele anotar o que ele estava falando, que ele tinha acabado de criar. E se você não entendeu, é porque você não conseguiu captar a essência da mensagem. Você não estava preparado para a mensagem. É isso. Um dia ela vai ressoar. Muito bom. Um dia. Mas além dessa parte do palestrante, o que mais ele precisa para poder entrar no Sebrae, por exemplo? Tem algumas documentações, ele precisa fazer um cadastro dentro do Sebrae? Ou não? Ele pode entrar... Daí depende do contrato que tiver vigente. Né? Então eu vou falar do Sebrae São Paulo, né? Não sei como estão as outras webs, mas do Sebrae São Paulo. Depende do contrato que tiver vigente. Cada Sebrae é uma atividade diferente, uma modalidade. É uma forma diferente. Isso. Legal. Para contratar palestrantes, cada Sebrae é uma modalidade diferente. Então, no Sebrae São Paulo, neste momento, nós estamos sem contrato de palestrantes, estamos na fase de licitação, mas como era na época da Polo. Né? Ele se cadastrava na Polo. Sim. Né? Então, tinha um modelo de cadastro na Polo, pelo site de vocês, ele se cadastrava, e caso o Sebrae solicitasse para a Polo algum assunto que estava de acordo com o tema, vocês indicavam para a gente 3 possíveis palestrantes, e a gente escolhia o palestrante que era de acordo com o tema que a gente solicitou. E aí tem alguma documentação específica que ele precisa ter? Ele tinha que comprovar, né? Tinha que comprovar a questão de notas fiscais anteriores, tinha que comprovar, né? Pra comprovar o valor, do assunto, sim. Era algumas coisas básicas e tinha que comprovar para entrar na própria Polo, né? Sim. A questão da experiência e tudo mais. Mas são coisas bem simples mesmo para conseguir. Nada muito burocrático. Não, nada muito burocrático. Carteira de motorista internacional, comprovante de vacinação da Covid, 2 fotos 3x4 da avó e uma conta de luz. 3x4 não, era 5x7. 5x7. É mais difícil. E uma conta de luz atualizada. Comprovando endereço.
de Steve Jobs. Mas essa questão de preparação, né, tirando a parte de documentação, que eu acho que daí depende do contrato vigente, tá? Mas uma questão de preparação que eu acho bem interessante, né? Então, isso que a gente falou da assessoria ou do próprio palestrante nos questionar para entender o que ele vai apresentar, né? E outra coisa que eu achei muito importante o palestrante também perguntar, né? Qual que é o público? Vai ser um público de startup? Vai ser um público de pessoa física? Vai ser um público só mulheres? Vai ser um público terceira idade? Qual que é o público que eu vou conversar? Porque eu sei o meu tema. Então eu vou falar de IA. Vamos falar de IA, que é o tema do assunto, né? Do momento, assunto do momento. Né? É isso, vou falar de IA. Mas legal, eu vou falar IA para quem? Né? Porque eu tenho que customizar minha palestra minimamente a forma que eu vou falar para o público. Sim. Então, eu vou falar de IA para adolescentes na faculdade Sebrae, eu preciso adaptar a forma que eu vou falar para aquele público, né? Então, é muito importante também ele também entender qual que é o público que ele vai falar. Né? Se for na Feira do Empreendedor, a gente sabe que Feira do Empreendedor é um público diverso. Totalmente diverso, né? Então, você está preparado para falar com aquele público, que é um público que tem uma diversidade muito grande, são muitas pessoas que vão estar lá, eu preciso estar preparado para recebê-los depois, ele também é gravado, também é transmitido, também preciso falar olhando para a câmera. Então, tem vários itens que ele precisa se preparar para fazer a palestra. Então, acho que esse é um item importante. Além da questão do tema que o Sebrae quer falar, para quem é o público, né? E como é que vai ser, entender bem como é que vai ser o momento daquela palestra. É legal falar disso porque, assim, quando a gente pensa em, vou contratar para o Sebrae, automaticamente a mente do palestrante vou falar para empreendedor. Mas qual? Qual empreendedor? Né? Temos muitos... Empreendedor de startup, realmente. Não vou levar... Eu quero falar de IA, mas eu vou falar para qual idade? Perfeito. E se for um grupo de terceira idade? Eu vou levar o Tony? O Tony não vai adiantar porque o Tony fala rápido, ele fala muita coisa, é muita informação, talvez o público não entenda. Talvez possa levar a Leila Navarro, porque ela está falando sobre IA. Sim. E ela fala sobre adaptabilidade dentro da IA. Então talvez seja interessante. Então até nesse ponto, para a gente também é importante. O nosso time precisa entender essas... o público. Exatamente, entender o público para conseguir levar a demanda para o palestrante certo. É isso. E não para... generalizar para todos os palestrantes. É isso. A palestra vai ser online, a palestra vai ser presencial também. Tem palestrantes que têm facilidade com online. Tem palestrantes que talvez não tem tanto, preferem o presencial. Então também isso tem um diferencial na escolha do palestrante, né? E até também no trabalho do palestrante, para ele também se preparar, né? Talvez o palestrante não tenha tanta facilidade com online, por que não se preparar para? Sim. Né? Por que não trabalhar para poder ter mais uma oportunidade também. É isso. Dentro como a gente está falando agora de múltiplos públicos, né? Quais são hoje os trabalhos, as iniciativas e programas que o Sebrae tem que poderiam ser áreas de atuação de palestrante? Perfeito. Hoje a gente utiliza os palestrantes para grandes eventos. Tá? Então são grandes ações do Sebrae. A principal delas, né, a gente fala, né, com muito orgulho, que é a nossa Feira do Empreendedor, que geralmente acontece em outubro, né, esse ano também está prevista para outubro, a gente só não tem a data confirmada, mas logo mais a gente divulga, mas provavelmente vai ser em outubro, onde a gente contrata palestrantes, inclusive no último ano, né, a gente fez uma parceria com a Apollo que foi incrível, né, que patrocinou o nosso espaço, né, estávamos lá com a Arena Apollo dentro do Sebrae. É isso, foi uma super parceria que gerou uma economia para o Sebrae incrível também em relação ao custo, né, que a gente investe em palestrantes, então foi muito boa mesmo essa ação que a gente fez. Essa é a principal ação que a gente leva a palestrantes, mas tem diversas outras que são ações mais locais, ou em alguma região, né, nós temos 33 escritórios regionais espalhados no estado de São Paulo, ou na própria sede do Sebrae. Mas geralmente sempre são eventos que são acima de 200 pessoas. A gente tenta sempre priorizar isso. Legal. Pode acontecer exceções, mas geralmente a gente sempre tenta priorizar acima de 200 pessoas, que é para justificar o investimento no palestrante, né? Que é uma grande ação onde a gente atrai um público para algum projeto do Sebrae, para algum curso do Sebrae, para alguma ação local do Sebrae. Tá? Então nós temos eventos de mulheres que a gente faz essas ações, nós temos alguns eventos de capacitação interna do Sebrae, então alguma data comemorativa no Dia das Mulheres a gente chama uma palestrante mulher para falar sobre determinado assunto. A gente falou sobre LGPD no ano passado, a gente chamou também um palestrante. Nosso evento de final de ano, né, para fechar o ano falando de resultados, a gente chamou também um palestrante, ou diversas ações também com o nosso cliente final. Chamando para algum projeto, falando de algum segmento, falamos bastante de IA o ano passado também, né, com nossos clientes. Então, dependendo do assunto, a gente vai chamando, mas geralmente para um público acima de 200 pessoas. A gente tenta chamar para este universo. E as áreas de atuação, como você falou,
bem diversa. A gente vai ali de startup até mulher, até empreendedorismo, alimentação fora do lar, tudo isso. A gente fala sobre tudo isso. Todo esse público. Bastante. Até mesmo dentro da feira do empreendedor. Dentro da feira a gente tem vários stands, vários palcos, né? Daí tem tecnologia, tem IA, tem para mulheres, tem a questão de startups, daí são diversos assuntos. E principalmente também comportamento. Acho que a gente teve bastante palestra em 2024 falando de comportamento, né? Essa questão da parte de pessoas, né? Teve bastante questão falando sobre comportamento. E é um movimento que a gente tem visto do mercado depois da pandemia para cá, que tem crescido um pouco essa demanda de comportamento, e a gente vê um despontamento de tema para esse ano tratando sobre liderança. Porque a gente tem muitas novas lideranças surgindo dentro das empresas, até mesmo as próprias empresas novas, né? Empresários novos que se tornam líderes por serem empresários e não saberem lidar com isso, que é a questão da nova liderança que tem surgido. Isso é um tema que a gente está vendo que vai não despontou ainda, mas é um tema que logo mais vai explodir aí do pessoal começar a falar sobre isso. Eu acho que liderança é um dos temas que vai subir bastante mesmo, porque na verdade já estamos atuando dessa maneira, né? Sim. A nova liderança tem que atuar com um público muito diverso, né? A gente tem todas as gerações no time, né? Então eu falo com propriedade, eu tenho todas as gerações no meu time, então eu tenho pessoas de 17 anos e pessoas bem mais velhas, 50, né? Então a gente tem todo o público para lidar, então a liderança precisa saber lidar com isso, ou com diversas situações, né? Projetos que dão certo, projetos que não dão certo, então isso questões importantes, mas acho que um assunto que vai começar a realmente a destacar e que provavelmente os Sebrais vão começar a procurar, não estou nem falando só Sebrae São Paulo, tá? Os Sebrais vão começar a procurar a parte financeira. Principalmente pensando a questão de mortalidade agora, que vai começar a ter um crescimento com diversas curvas que vão acontecer daqui a 4 anos. A longevidade, né? Para reduzir a taxa de mortalidade. Então, acho que esse é um assunto, pelo menos o Sebrae São Paulo já está com esse olhar, eu imagino que outros Sebrais também vão começar a pensar como a gente apoiar o empresário, isso a gente está falando já das pequenas empresas, né, médias empresas, micro e pequenas empresas, para apoiar a evitar a mortalidade das empresas. Então, é para falar de finanças, é para falar de economia, é para falar de como evitar aí a questão de inadimplência, então tem um assunto bem importante para ser tratado. Legal, é bom a gente ter essa visão, porque realmente a gente vê um caminho. A gente fez o nosso final do ano com o Dado Schneider, e o Dado fala sobre gerações. Sim. E dentro da palestra dele ele fala exatamente isso. Hoje o adolescente vai até 30 anos. O adolescente hoje. E daqui a, 4 anos, o adolescente vai para 40 anos. Então ele, por conta dessa longevidade, né, a gente vai viver até 100, 120 Sim. anos, acaba trazendo o cara vai ficar em casa até os 40 anos, o meu filho vai viver dentro da minha casa até os 40 anos e eu vou ter que sustentar ele até os 40 anos. Perfeito. Então como que eu vou me aposentar com 60? Não vou conseguir. Isso, consequentemente, tem impacto na questão no mercado inteiro, de pessoas e financeiro, Sim. né? Então, ele tem esses dois impactos fortes, né? Forte comportamento, demais. Né? E na parte de finanças. Então, acho que esse é um assunto que, obviamente, a gente sempre fala com os palestrantes de finanças, né? Você precisa saber falar, né? Porque não é todo palestrante de finanças, né? E com todo sabe respeito... tocar nessa ferida que dói. Porque precisa falar de um jeito que o público entenda, né? Porque finanças é um assunto que realmente precisa saber falar, né, com esse público, que vai falar de uma maneira onde ele entenda, né, e que ele consiga realmente, preciso tomar atenção aqui, né, preciso conseguir fazer alguma ação aqui, preciso fazer algo que vai me movimentar para aprimorar e para ficar ter uma atenção neste ponto. Então, acho que essa é uma questão importante. A gente vê realmente isso porque finanças era realmente um assunto tabu, né? Ninguém falava. Não quero falar de dinheiro, não, porque dinheiro não pode. Não é um assunto tão divertido. Não é divertido, é chato. Não e não pode falar. Se atrai por esse tema. Exatamente. E a gente vê vários palestrantes, o Thiago Nigro, Papai Financeiro, vários palestrantes que estão vindo falando sobre esses assuntos que são delicados de uma forma gostosa, uma forma legal. Que, poxa, legal, não tinha pensado por esse lado aqui. Vamos começar a falar um pouquinho disso. E a gente tem que falar agora da questão de outros assuntos também, né? De finanças, aposentadoria e assim vai, né?
E aí, vamos falar de finanças? Cara, olha, se for falar de finanças Começou a falar de finanças, aqui, você até ficou Ele quieto. ficou Não, quietinho, ele ficou abalado. Eu acabei de receber uma mensagem do Santander aqui, então eu não tô muito feliz, não. São esses os meus seguidores. O pessoal do Santander é muito tóxico, meu irmão. É o dia todinho as negas ligando pra mim. Cobrando coisa. Não sei o que, o dia inteiro eu marco como spam, mando e-mail e não sei o que. Nossa, um relacionamento totalmente abusivo. Totalmente abusivo. Não, Liga toda hora. Eu sou contra. As meninas, parem. Eu sei que eu sou peça rara, mas parem. Tô quase casado já. Não tô não, mas tá inclusive muito longe. Mas libera um crédito aí, rapaz, quem sabe eu caso. Que loucura. Mas esses assuntos a gente observa, não tem como que a gente vê que o mercado tá indo para um lado, a gente não tem como prever, mas a gente sabe que são assuntos que estão falando. A gente tem falado bastante sobre gerações, porque Legal. realmente a gente tem todas as gerações dentro da empresa, isso a gente trabalha na Polo também. A gente tem desde a dona Aparecida, que tem 70 e poucos anos, até a estagiária que tem 16, 17. Então a gente tem todas as gerações lá dentro e a gente tem que aprender a lidar com todos eles, que não é igual. Não vai ser a forma que eu vou falar com um que eu vou falar com o outro. É verdade. A Ana não tem como falar com ela esperando que ela não vai olhar no celular, que ela já tá com o celular na mão. Existe um choque geracional muito grande, né? Isso se reflete. Mas são gerações que, até mesmo quando o Dado fala sobre isso na palestra dele, ele fala, eu não vou falar pra vocês guardarem o celular, porque realmente é uma geração que nasceu com o celular na mão. Mas quando eu precisar falar alguma coisa, eu vou falar pra vocês prestarem atenção, aí vocês param um pouquinho e prestam atenção em mim. Isso é saber lidar com as gerações, né? É isso. Trabalhar. Poxa, entendo que vocês são diferentes, mas tudo bem. Dentro dessa nossa diferença, a gente precisa aprender a se dar bem. É a forma de se comunicar e se relacionar, né? Mas Exatamente. acho que o grande desafio aí, né, do empresário e da empresa em si, né, é como equilibrar isso, porque as metas para todos é igual, né? Mas é como, na verdade, a parte de pessoas, né? Então, como o empresário saber se comunicar, como saber cobrar, como saber dar o feedback, como se relacionar com o indivíduo, né? Então, ele vai cobrar a meta igual para todo mundo, mas como ele vai se relacionar com eles. Então, eu acho que isso é um assunto bem interessante, realmente, para ser abordado nas palestras. Sim. Gerações, finanças, a questão da nova liderança. A gente tem até o Adriano Lima, que ele foi diretor, até chegou a ser vice-presidente na parte aí de RH de grandes empresas. Uma pessoa muito grande, muita experiência no RH. E a gente criou, junto com ele, uma palestra para falar sobre isso, que são as novas lideranças. Que é o nome da palestra, a gente até criou junto, Novas lideranças, um nome inesquecível, um nome que realmente foge da memória. Líderes novos, problemas antigos. Tá. Porque é exatamente isso. Porque independente se os líderes são novos, são jovens, os problemas são os mesmos dos problemas que a gente passava antes. Tá. A gente só está lidando de formas diferentes. Mas existem problemas novos, então, por exemplo. Também. Existem líderes que colocam senhoras de 60 anos que trabalha com vendas pra gravar videozinho engraçado e trend. TikTok, A coisa mais dancinha. ridícula. Tava Ana ensinando a moça de 70 anos ali poder fazer com a MIDI, seu nome, sua idade. Não existe flexibilidade naquele corpo, moça. Você tem que entender os seus limites. O bracinho não passa. Entendeu? por cima. Ela lava uma panela, mas ela não faz isso aqui, ó. Ela não faz isso aqui. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, eu já vi cada aberração na rede social. Tirem os velhos da rede social. É isso. Tire. Não fala isso, a minha avó assiste o podcast. Não, eu tô falando de algum. Isso é um etarismo. Tirem somente do TikTok. Deixa Só do no TikTok. Facebook, que é o ambiente propício. Nasceu ali, vai ficar ali. Nasce, avó- cresce e desenvolve. Minha avó, Vodinha, que é a maior fã desse podcast e ela ajuda Ótimo. muito o nosso podcast a acontecer com dicas, com Que críticas. maravilhosa. Ela vem e fala, não, Bruno, você tá com o braço muito pro lado, tá entrando na câmera do Jamerson, Ótimo. tira aí o braço. Olha isso, Muito tá bom. A gente vendo? tem que vir pra Tá cá, a gente tem que certíssima. dividir os pontos. Fala que depois eu quero o entendeu? feedback dela, por favor, me dê seu feedback. Vou falar, tá? Vodinha, É assista isso. o podcast, Por depois dá favor. o feedback pra gente. pra E gente nesse pegar link pra aqui tem o vídeo de Vodinha dançando Dan- TikTok com Ana. Então, se você quiser assistir, clica aqui que você. Nossa. Que tem uma pergunta mais voltada agora para a parte dos empreendedores, né? Na verdade, antes de eu trazer para essa pergunta aqui, veio na minha cabeça. Existem alguns dos nossos palestrantes que eles são empretecos. Os empretecos. Empretecos. Empretecos que a gente fala. São os né? empretecos. É isso.
E o Careca, por exemplo, que é um que foi empreteco e bate muito nessa tecla, que ele ama, ele fala que se não fosse o Sebrae com o Empretec, não teria conseguido chegar onde ele chegou e tudo mais. Você acha que o palestrante ter essa vivência ali dentro é importante para ele, para trazer alguma coisa também de conteúdo? Ou assim, não faz tanto sentido, pode ser... É legal, mas não agrega tanto, assim. Tá. Ter vivenciado o Empretec ou qualquer curso do Sebrae é interessante pela questão dele conhecer o Sebrae. Sim. Se ele está num evento do Sebrae, minimamente ele precisa conhecer. E não só evento do Sebrae, tá? Qualquer evento que ele esteja, ele precisa conhecer bastante aonde o ele produto, está. sim. Né? Então, para eu vir aqui, obviamente, eu sei da Polo, né? Sim, então eu sei sim. onde eu estou. Então, só para poder conhecer e saber onde ele está falando, né? Com quem ele está falando, quem que é o público daquela empresa e tudo mais. Então, acho que isso é importantíssimo. Mas a gente sabe que o Empretec é um curso que mexe com comportamento. Então, aquele assunto que a gente estava falando, Sim. que é um tema que é muito, muito procurado pelos nossos clientes, que é o comportamento empreendedor. Né? Então, ele mexe com as 10 competências do comportamento. Então, realmente, quem faz o Empretec, eles se consideram os empretecos, né? Eles sempre falam dele, eles sempre divulgam eles. No slide dele, ele tem um Então, slide do Sebrae do Empretec, sei que bem ele disso, fala. mas não é algo que eu considero como obrigatório. Não, eu acho que só saber sobre o Sebrae, saber que o Sebrae tem Empretec e tem diversos outros cursos já é o suficiente. Sim. Tá? Mas vivenciar o Empretec é interessante para você ter as competências empreendedoras. Então, com certeza, o Careca? Careca. O Careca, ele tem a competência empreendedora já exaurida nele, já tem Ele isso, tem. né? E gosta de falar sobre Ele tem um slide dentro do momento que divulga. tem, e ele Não. coloca a logo do Sebrae e ele fala, porque ele é fã, porque ele fez e deu resultado, fez ele Perfeito. crescer, criou franquia, o produto dele virou franquia por conta disso. Então, o resultado que ele entrega... Pro Sebrae falar, obviamente, do nosso curso é sempre bom, né? Então a gente não vai reclamar, mas não Mas não é algo precisa obrigatório. Não é algo. Mas Legal, pra gente falar porque- do Sebrae, óbvio que é sempre importante, né? E mesmo quando é palestra fora do Sebrae, ele também fala. legal. Ele fala em todos os momentos, porque Que realmente legal. ele leva como uma mudança na vida dele. né? Esse curso realmente, quem faz, ele leva e fala sempre. Quando eu falo que trabalho no Sebrae, eu fiz o Empretec. Sou Empreteco. Então, todo mundo que fez ele tem isso muito forte na vida, viu? E isso todo o Brasil, viu? Não é só São Paulo, todo o Brasil. Porque o Empretec é um curso Ele é de Sebrae, Maceió. né? Então Ele todo é de mundo Maceió e fala é igual, dele. né? O projeto é igual em todos os É a estados. mesma metodologia em todo o Brasil. Legal. Isso mesmo. O Empretec, ele é um curso, ele é um acompanhamento, uma consultoria? É um curso. Ele é um curso de 6 dias, né? E 6 dias seguidos. E então ele tem uma imersão, né? São 8 horas por dia. Então é um curso intenso, realmente, né? 6 Com a dias de metodologia da imersão? ONU e tudo mais. Então ele tem todo um processo bem interessante. E que daí tem todo aquele segredo, né? Quem fez o Empretec não pode contar. Então também tem algo misterioso aí sobre o Empretec. Ah, não pode contar. Não pode contar. Se você quiser Tem saber, que fazer. Tem que fazer. Tem que É fazer. Então isso. já deixa aqui o convite também para os palestrantes fazerem Empretec ou qualquer outro curso Sebrae, mas o Empretec tem todo esse mistério também. Já aproveita então e já faz o merchan. Como que a gente faz para encontrar? O Empretec, então ele pode entrar no nosso site, né, e ver as informações sobre o curso, mas para fazer a inscrição ele vai ter que ligar na nossa central de atendimento 0800 570 0800 ou em qualquer escritório regional ele também consegue fazer a inscrição no curso, tá bom? E tem Legal. em todos os escritórios regionais a gente tem o Empretec. Ah, é na regional. Na então em São regional. Paulo são 33, ele pode ir em qualquer regional. Isso, em qualquer regional. Lá em São José eu posso ir lá e conversar Vai com... ter um curso. Se com não o tiver Rafael nesse e mês, falar com ele. perfeito, falar com o Rafa. Se não tiver nesse mês, vai ter no mês seguinte, em algum período vai ter o Empretec. Legal. Vai ter a turma. Ah, né? tem. São turmas. São turmas, isso. Uma vez por mês, não? Depende da regional. Ah, tá. Daí precisa formar a turma. Legal. E aí, dentro ainda desse assunto, né? Porque muitos palestrantes, na verdade, todos os palestrantes são empreendedores. Sim. Será que é interessante o palestrante também fazer para ele próprio? Para trazer um conteúdo a mais para ele aprender ali? Porque ele é um empreendedor, um microempreendedor individual, que o produto dele é ele mesmo. Sim. Mas eu só me vendo, eu preciso fazer o Empretec, será que vai ser importante para mim? Vai ser legal? Se ele acha que ele precisa trabalhar as competências empreendedoras, super recomendo. Então, se ele
ele entende que ele precisa trabalhar questão de marketing, de finanças, ou Empretec ou qualquer outro curso. Então, eu tô com uma dificuldade financeira. Vou fazer um curso de finanças. Vou fazer uma consultoria de finanças. Vou chamar um consultor do Sebrae para ter uma consultoria de finanças, né? Para aprimorar minha gestão financeira. Então, obviamente que ele pode consumir todos os produtos do Sebrae. Então, o mesmo canal de atendimento que eu falei, ou no nosso site, ele pode ir lá e consumir nossas soluções do Sebrae também, tá? Então, os palestrantes, obviamente, eles sabem que eles são empresários, né? São empreendedores. Então, eles também podem consumir as soluções do Sebrae. Precisam também, né? Precisam também. E dentro dos eventos do Sebrae, eu sou de uma área, né? Agora eu vou trazer para mim agora. Eu sou de uma área que é de relacionamento. Eu cuido da parte do relacionamento com os palestrantes. E eu sei a importância dessa convivência, desse networking, que muita gente não gosta dessa palavra, mas esse networking é importante pro empresário, para as pessoas. Tem possibilidade dentro de uma feira do empreendedor, por exemplo, de eu fazer isso, networking, conhecer pessoas, fazer relacionamentos? Você acha que lá é um lugar legal para isso? Os palestrantes podem fazer isso também? Pode. É super possível. Você disse um palestrante que foi fazer uma palestra? Foi fazer uma palestra. Sim, é super possível, sim. Até o palestrante que não foi fazer uma palestra. Mas ele pode ir lá, na verdade pode ir lá se relacionar, pode conhecer a gente do Sebrae, né? Sim. Então a gente sempre tá lá nos eventos, né? Tanto o pessoal da sede ou o pessoal dos escritórios regionais estão nos eventos, pode conhecer, né? Conhecer um gerente do escritório regional se for em alguma regional, em algum escritório, ou conhecer também o pessoal na Feira do Empreendedor. Então estamos à disposição também na Feira do Empreendedor de conhecer os palestrantes. Então sim, super possível a gente fazer esse contato. Aí a gente chegou onde eu queria. Ai, meu Deus. Toma. Acho que eu falei besteira. Foi só uma cilada. Não. Isso foi a Exatamente cilada. o que Jogou a isca, tu mordeu. Preparei a cama aqui, vem. Jogou a isca, mordeu, meu amigo. Já era. Já Era foi. isso. Tudo tem um propósito. Tudo. Eu queria na sutileza chegar nesse ponto. Você falou que a pessoa pode ir lá conhecer o Sebrae. Sim. Como que o palestrante faz para ser conhecido pelo Sebrae? Porque a gente sabe que a Polo tem um trabalho muito importante, que é indicar o palestrante que vocês não conhecem. Só que tem muitos palestrantes. Sim. E a gente sabe que tem vários Sebrais que não têm agência, que trabalham de formas diferentes, como você disse no começo. Como que a gente faz para esse palestrante ser conhecido pelo Sebrae? Tá. Então eu vou te falar agora uma outra maneira que não é aplicar a palestra dele, Sim. mas é aplicar o conhecimento dele, tá? A gente tem uma modalidade no Sebrae que se chama credenciamento. Legal. Tá? Que é uma forma que a gente chama, são nossos credenciados, que é aplicar as soluções Sebrae. Então, é aplicar os nossos cursos, as nossas oficinas, as nossas consultorias, que é a metodologia Sebrae, mas é para aplicar para os nossos clientes. Então, hoje, para ele poder se cadastrar, ele tem que se cadastrar no... Eu não vou lembrar o site desse de cor, depois eu passo para vocês colocarem no link. A gente coloca no lettering. Mas a ideia é ele se cadastrar. Daí ele vai fazer um curso, né, de capacitação, naqueles cursos que ele tem a proeficiência. Então, se eu tenho proficiência de finanças, de marketing, jurídica, depende da proficiência do palestrante, ele se cadastra, se habilita naquele curso e quando tiver necessidade, eu vou Tuporanga e eu sou um consultor jurídico, eu vou ser chamado para aplicar um curso do Sebrae. Legal. Então, não será a minha palestra, não vai ser o meu conhecimento não vai ser o meu conteúdo que eu vou aplicar, mas vai ser o meu conhecimento que eu vou aplicar. Então, essa é uma alternativa muito interessante para os palestrantes, tá? Porque daí ele vai aplicar o conhecimento dele. Então, e o Sebrae vai conhecê-lo. É isso. E o Sebrae vai conhecê-lo. Então, ele vai começar a aplicar os conteúdos do Sebrae pelo Sebrae São Paulo, tá? E a outra alternativa realmente é com as palestras. Mas a gente sabe que as palestras acabam sendo, não é um volume tão grande, Sim. né, Bruno? Então, acaba não atendendo 100% dos palestrantes, né? Mas daí para situações específicas, a gente vai lá, acaba fazendo ações, ou às vezes até ações gratuitas mesmo, né? Por que não? E às vezes um evento pequeno, chama aquele palestrante, ele faz uma palestra gratuita, daí depois quando tiver um evento pago, ó, aquele palestrante fala de um assunto bem legal, então vamos agora contratá-lo. Então a gente pode pensar nessas ações, sim. Legal, gente, tá vendo? Eu falo pra vocês, tem que fazer palestra de graça, sim, pra poder conhecer. O molho tá aí, viu? O corte foi feito, meu amigo, o molho tá aí. Se você não aprendeu, já era, meu amigo. É a trajetória do comediante, é isso. Vai lá, faz 5 minutos de graça. Faz um open mic. Se o povo gostou, deu risada, aí o camarada vai te chamar. Vai vender o ingressinho. Entendeu? Aí tu vai, faz uma canjinha, não sei o que. Até tu receber esse malote, meu amigo, tu vai ralar um bocado, viu, meu parceiro?
Quer sentar na janela. É. Não. Olha, Bruno, eu tô lembrando aqui que a gente tem palestrantes que aconteceram isso. A gente trouxe palestrantes para fazer gratuita pra gente palestra. Acho que foi até pro meu time. Não sei se foi só pro meu time ou se foi para todos os clientes Sebrae. Até pra gente conhecer um palestrante novo que tava falando sobre tecnologia. Ele trouxe, a gente fez uma palestra pro meu time. Falei, essa palestra precisa ser pro nosso cliente. E a gente depois contratou ele pra Feira do Empreendedor. Né? Que é uma feira gigante, né? Sim. Então foi muito legal. Então começou a gente conhecendo ele, que não tinha um nome tão famoso, para fazer pro nosso time, a gente conheceu o conteúdo dele e depois a gente levou ele pra Feira do Empreendedor. Então sim, esse networking, essa articulação é importantíssima, tá? Então pode acontecer dessas maneiras, pode acontecer em algum evento que você vai lá, fala, posso falar sobre esse assunto? Eu faço gratuito para você, né? Ou não também através do credenciamento, né? Aplicando as soluções Sebrae, você vai conhecendo as pessoas e também vai fazendo esses produtos e vai aplicando para os nossos clientes, vai conhecendo a região. Ó, a dica foi dada, tá aí, é como manhã diz, né? O filé de merluza, sem cabeça e sem espinha, só o filezinho. Tá aí, vá lá, faça a sua parte, meu amigo. Faça a sua parte, saia da sua zona de conforto. Já pegou o mel aí, ó. Já pegou o Só mel. aqui já Saber tá para quem feito. eu vou falar, quais são os temas que eu vou abordar, qual é a dor do meu cliente, Dentro desse quais tema, são os qual que é? canais que eu posso utilizar para poder chegar até esse ponto, me colocar à disposição. Nossa, eu tô aprendendo, viu? E olha que eu nem sou palestrante. Vai ter, o Mas Jamerson eu tô vai vender mais aprendendo. palestras, muito palestrante. Certeza, daqui a pouco eu tô vendo ele lá fazendo um curso do Sebrae. Aham. Tô aqui Tá fazendo um curso curso. Sebrae. Se precisar de um mestre de cerimônia, de um comediante de stand-up, eu tô aí. Palestra ainda não tem. Palestra ainda não tem, mas me dê meia horinha que eu vou montar uma aqui. Já tô fazendo Deixa uma eu só entender qual é o público-alvo e qual é a demanda. O que você precisa que eu Aí, aborde. é isso, Meu amigo, tá eu vou pra aprendendo. casa amanhã de manhã tá pronto. Você fazia isso na faculdade, rapaz. Na verdade, o pessoal fazia, eu só apresentava, né? Que eu sou ligeiro demais. Muito bom. A gente falou da feira, que hoje é a maior feira não só de empreendedorismo, né? Mas talvez seja a maior feira do Brasil hoje, né? A Feira do Empreendedor. A gente fala que é a maior feira de empreendedorismo do Brasil. Né? Talvez tenha outras feiras, mas do Brasil, em relação ao empreendedorismo, a gente considera a maior feira. São Tá? 4 dias de evento? São 4 dias de eventos, né? Então passam mais de 140 mil pessoas, né? Nesses 4 dias. Na nossa arena é o maior espaço, né? Então cabe em torno de 700 pessoas, que isso foi na última feira, mas já chegou a ter um espaço de 1.000 pessoas, né? E a gente Então para cada notou... palestra. E lotou a parte de dentro, lotou a parte de fora nesse último ano. A gente notou né? ali que a gente precisa fazer uma arena um pouquinho maior, porque isso. 700 foram poucos E além lugares. de ter presencial, também é transmitido online, né? Então a gente tem as pessoas presenciais e também é transmitido online. Então é um volume gigante de pessoas assistindo aquele palestrante. Então realmente... Na Feira de São Paulo, ali na Feira do Empreendedor do Estado de São Paulo, que acontece todo ano, É isso. é uma vitrine também pro palestrante, né? É. Porque todos os outros Sebrais vêm pra cá. Grande parte dos Grande Sebrais vem parte. pra cá, mas falando vitrine, né? Eu falo que a Feira do Empreendedor é uma vitrine para o Sebrae também. Também. Para o palestrante, para o Sebrae, porque a Feira do Empreendedor O empreendedor. aonde a gente fala para o empreendedor, porque o empresário tá lá também fazendo a demonstração Aham. do produto dele, né? Vendendo o produto Vendendo. dele. Mas é onde o Sebrae mostra tudo que o Sebrae faz nos 365 dias do ano. Aqueles 4 dias a gente mostra para o nosso cliente o que a gente faz. Então a gente mostra os nossos projetos do Sebrae delas, a gente mostra as palestras, a gente faz pockets dos nossos cursos, a gente mostra, tem os empresários vendendo, a gente mostra diversas ações lá, a gente está mostrando para os nossos clientes. Então, é um momento bem importante. Para os palestrantes, sim, é onde ele consegue também fazer palestras. Tem as palestras gratuitas, né, que o palestrante vai lá, se cadastra, né, para poder fazer a palestra. Tem os palestrantes masters, né, que a gente acaba contratando. Então, o empresário também está expondo lá, ele também consegue pagar um valor para poder levar o seu produto lá, Tem um expor e stand, vender. né? Tem os stands. Então, tem diversos modelos lá de exposições na nossa Feira do Empreendedor e é onde gera um movimento gigante. É bem O palestrante, interessante. você falou que faz um cadastro, ele tem um site que entra. Tem um site, né? A gente define quais espaços vão ter palestras, né? Onde vão ser os espaços. temas. Né? Os temas, né? Então vai ter um espaço de IA, vai ter um espaço de mulheres, vai ter um espaço do campo. Então a gente define quais vão ser os espaços que vão ter palestras, os horários, os palestrantes se cadastram. E depois a área, né, que está responsável por aquele espaço, faz a seleção. Então faz a seleção conforme a palestra que aquele palestrante falou que faz, né? Se realmente faz sentido Se naquele encaixa no espaço ou tema. não, né? Se no dia e horário que ele falou que está disponível
ok, né, encaixa, e ela faz a seleção com o palestrante. Então também é uma oportunidade bem interessante os palestrantes poderem se expor, né? Porque ele tá falando do negócio dele na Feira do Empreendedor, então é bem interessante. E é bem fácil, gente, é só entrar no site, se cadastrar e colocar o seu tema no palco correto, porque se colocar errado não vai ser aceito. Não vai ser chamado. Não pode ser, não vou me cadastrar em todos, não vai rolar. É isso. Vou me cadastrar em todos. É muito desesperador, né? Só se você falar de todos os assuntos. Mas daí é generalista, então a pessoa não vai querer ver. Ah, pô, ele fala de tudo. Prefiro ver um especialista falando sobre aquele tema. A gente fala bastante disso aqui no podcast já. Eu prefiro ver um palestrante especialista do que um palestrante generalista que fala sobre tudo. É isso. Vou comprar o livro do fulano que fala de tudo ou o livro específico para minha área, comunicação, o Dale Carnegie. Fala sobre comunicação, é ele que eu quero ouvir. Perfeito. Muito de acordo massa. Com a necessidade, de acordo com a sua demanda, né? É. Nossa, eu tô tão triste aqui, vou colocar essa playlist aleatória pra ouvir axé, samba, pagode, rock e música country. Você não vai, meu amigo. Você tem que ir específico na sua necessidade. Foca no que você quer, né? Exatamente. É isso. O palestrante, olha que ferramentazinha, viu, homem? Palestrante sofre mais do que comediante. Vem pra comédia, gente. É mais fácil. Comédia. O caminho é esse, é o sucesso. Olha aqui eu fazendo sucesso. Um total de 5 fãs. Tem mais que isso lá. Na minha família, não. Não, no Instagram. Na minha família eu tenho mais do que 5 haters. Muito bom. Até brincando com isso aqui um pouquinho, você acha que tem espaço para comédia dentro dos eventos corporativos? Tem sim. Inclusive a gente já contratou, né, diversos palestrantes humoristas. Então tá na nossa lista aqui, viu? Não saiu não. Tá vendo? Saiu Palestrante não. humorista, eu vou aprender. A minha palestra vai se chamar assim: Como se reerguer depois de uma queda. Toma essa. É interessante, É isso. interessante. É isso, eu levei um estouro de E moto, meu amigo. A história já tá montada, Tá né? pronto o roteiro, é isso, minha palestra. Então, ó, sua empresa tá indo mal, você tá sofrendo ali, tem que se reerguer. Sua empresa tá na UTI. Assiste minha palestra, meu amigo. Nossa, sua empresa tá na UTI. Essa aí. Sepulta e Pesado. abre outro CNPJ. É isso, declara falência e abre outro CNPJ. Vem comigo, é só sucesso. Ai, que medo dessa orientação. Ai, que medo. Mas, sim, o humorista faz muito sentido, né? E as palestras com humor, elas chamam a atenção do nosso cliente, né? Então, trazem um pouco de humor para aquele assunto sério, né? Que tá sendo falado. Então, trazem uma movimentação para a palestra, trazem um assunto diferente. Então, sim, tem bastante humorista que a gente contrata. Ou para fazerem uma palestra, né? Dependendo do tema da palestra. Ou até para serem mestres de cerimônias, para fazerem uma abertura, para fazer alguma... Uma ação específica? Uma ação específica, num evento, alguma coisa. Então, sim, os humoristas também têm espaço aí na parte de palestras do Sebrae, tá? Legal. E ele falou aqui a questão de tema da palestra, e esse é um assunto muito importante também. Não sei se tá na sua listinha aqui, Bruno, mas esse é um assunto muito importante. O tema da palestra faz toda a diferença. Então, os palestrantes... Vamos dividir. Gostou do meu tema? tema- Meu tema é bom. Não, eu gostei. O Gostei, tema- gostei. Meu tema ou é só o título? sucesso. O tema ou o título? Porque são duas coisas diferentes. O título. A gente, muitas vezes a gente fala tema e acaba a gente mas confundindo. o título que vai para o nosso cliente, tá? Sim. Então, porque o título que a gente vai divulgar, o título que vai numa feira do empreendedor, o título que vai num convite de um evento, de uma ação, faz toda a diferença, tá? Então, às vezes quem tá fazendo aquela palestra tá olhando, eu vou falar disso. Mas não é o que o cliente tá entendendo. O que você escreveu não é o que o cliente tá entendendo. Então, às vezes, vale você escreveu, pede pra outra pessoa. Ver se tá fazendo O que você sentido. entende com isso? Né? Você vendo esse título aqui, você acha que é o que a palestra? Então, fala pra outra pessoa ler, ver. De repente, pede dicas pra um marqueteiro aí, Sim. pra um consultor Sebrae de marketing também, né? Então, pede pra uma orientação pra uma outra pessoa também. Ver aquele tema da palestra faz toda a diferença também, tá? Até mesmo perguntar pro próprio cliente, né? É isso. Pergunta pra um cliente. Poxa, esse tema aqui, será que tá agradando? Será que o seu cliente vai gostar? É isso. Porque o perfil do cliente é diferente, como É a gente isso. falou. Perfeito. Pode ser que ele não entenda dessa maneira. Sim. Legal. Isso é uma dica muito boa. Surgiu da onde? De onde você menos esperava. Do- É isso. De onde não se dá nada, é de onde se menos se tira. É isso. Mas um ponto muito importante é falar exatamente sobre isso. Tema é diferente de título. Isso. O tema é o macro, assunto que você é o vai falar. assunto. Isso. O título é o que a pessoa vai ler, que vai comprar, se ela vai saber se ela vai assistir ou não aquela palestra. Isso aqui me interessa, é sobre isso que eu quero ver ou não.
Porque no próprio cronograma do evento lá da Feira do Empreendedor do Sebrae, aparece o título primeiro e o nome do palestrante depois, assim, né? Isso. E não aparece foto nem nada, é só os nomezinhos então, ali, né? O título é o que vai vender o palestrante. Importantíssimo. É o que vai vender o palestrante, porque às vezes o nome não é famoso, né? Então, Adriana Rebeck, quem é Adriana Rebeck? Mas se eu falar lá, IA para pequenos negócios, que legal lá falar de IA para Esse pequenos assunto negócios, me interessa. eu quero ver esse assunto. Então faz toda a diferença o título. Então é muito importante pensar nesse... Pensando desse lado, eu palestrei lá na Arena de... É verdade, no Sebrae Conecta, não foi? No Sebrae Conecta, Super exatamente. Foi sucesso, viu a palestra dele? Eu coloquei o título, e o título era Networking, o ouro do século XXI. Olha aí. Aí lotou. Chamou. Quem não quer saber onde é que tá o Ah, ouro? o ouro que tá o ouro. Foram lá ver XXI, o calma aí. ouro. Tava lotado, a galera em pé em volta, assim, ó. Olha aí. É, Viu? opa. Mas é o título. O título. É o título. Eu não sou conhecido ainda. O podcast vai explodir ainda e vai ficar. É. Mas É isso. Mas é muito legal essa sensação da gente não ser conhecido e de repente falar pra uma plateia que tem muita gente ali pra ver a gente, mesmo sem a Quer gente ser ouvir seu conhecido. conteúdo. É. Isso é muito bacana, é uma experiência. Isso aí é o melhor troféu, assim, o melhor atestado de que, opa, o seu material certo, e teu tá assunto, legal. ele é bacana. tô indo pro caminho certo. E é legal isso, porque é diferente, né? Você ser conhecido e tá lotado porque você é conhecido. Sim. Eu não, tá lotado porque realmente eu tô falando de uma coisa que as pessoas estão gostando e tá dando resultado. Putz, eu tive essa experiência lá, achei maravilhoso, achei super legal. Tinha dado 2 palestras na vida, ela foi a 3ª. Depois disso eu dei mais 2 palestras ainda, Que então eu já tô legal. na 5ª. Olha Estamos aí. no processo, Não, uma experiência criando, incrível já. com certeza. A sensação de você estar contando experiências da sua vida, aprendizado da sua vida, e as pessoas realmente verem aquilo, porque eu sempre estive atrás do palco. Sim. Eu via a transformação acontecendo, da pessoa fazendo, mas por outras pessoas, Legal. pela visão do palestrante. Eu estando no palco, fazendo, é muito legal. E eu já sabia que era viciante, aí que eu fiquei mais viciado ainda, né? Aí eu provei do veneno ali Agora, da droga do palco. Foi Nossa, Agora não quer sair. não Não quero, quer sair do palco. não quero. Eu tô de abstinência de palco já. Eu falei, gente, eu tô desde o ano passado sem fazer palestra. Isso no dia 1º eu já tava assim. Bora fazer stand-up? Hã? Bora fazer um stand-upzinho? Bora escrever um texto? Então, eu até pensei nessa possibilidade, só que daí eu subi pra fazer Sebrae- palestra, tentei fazer dá uma pra piada vender na palestra palestra. e Sebrae contratar a palestra e depois pode te contratar como comediante Eu também. tentei até fazer piada na palestra, mas aí eu E aí, esqueci funcionou? a piada, entendeu? Esqueceu a piada? Talento puro esse Tá menino, vendo? Aí rapaz. eu falei, ainda bem que vou pro ramo da palestra mesmo. Esqueceu. Que tá- O cara escreveu uma piada em casa e esqueceu a única piada que escreveu. É um talento. Muito bom. Eu esqueci o nome da pessoa que eu ia citar. Ah, sim. Ai. Bacana. Que era a piada, fazia todo Sim, sentido com o nome com a dele. citação. É, porque eu falava, na minha palestra, eu falo da questão dos sonhos, de você ter sonhos e tudo mais. E aí, muita gente, eu falava que eu queria ser astronauta. Mas muitos de nós não... o que você quer ser quando crescer? Tá. Essa é a frase. Aí eu falo, quantas pessoas hoje podem responder essa pergunta? Eu falava que queria ser astronauta. Muitas pessoas não podem, mas o Marcos Pontes pode. Ele se tornou. Ah. Então, tipo, no contexto fazia Fazia sentido sentido. o Marcos Pontes. E a piada não é boa também, você percebe que ninguém riu. É. Ah, era uma piada? Desculpa! Que É, a menino gente tem precisa os de dons! Mas piorou porque eu É esqueci isso. do nome Ficou dele. pior ainda. A gente Conseguiu não riu, mas ficar ficou pior Nossa, ele ainda. tentando explicar a piada. Ó, piada não se explica, Brunão. Tá vendo? Fica a dica aqui, ó. Conta. Primeira dica do Maurício. Conta, se joga. ninguém riu, finge que nem foi uma piada. Não Segue foi. tua vida, meu amigo. Segue tua vida. Por isso que eu falo, eu já tentei. Eu vou dar uma palestra ensinando as pessoas a Como fazer contar piada. piadas. Como contar piadas. Isso é uma Pronto. boa. É isso. Pode ser um mercado bom, hein? Né, tem um bocado de picareta já O fazendo isso. Maurício, Um bocado de picareta. Curso, aprenda a não vamos- fazer não vamos stand-up. entrar nesse mérito. Aprenda a fazer stand-up. O cara vai lá e sai pior. Nossa. Não vamos entrar nesse mérito pra gente não arrumar problemas aqui pro nosso podcast. Maurício já tá ali assim. Que a gente chega no finalzinho, o Maurício já começa. Vamos acabar. Mas antes da gente finalizar, eu queria pedir uma dica específica. A gente já falou de várias coisas, já falou sobre um monte de coisas. Se a pessoa assistir esse podcast, ele já vai saber como ser contratado pelo Sebrae. Verdade. Mas vamos facilitar a vida dele. Uma dica que todo palestrante precisa saber para poder... Poxa, eu quero ser contratado pelo Sebrae. Qual que seria a principal dica para ele? Tem uma palestra.
tenha uma palestra. Sem palestra fica difícil, meu Com um amigo. título bom Com um título bom. e um tema específico. Bom, Um tema específico. Saiba para quem você vai falar, qual é os assuntos que você vai abordar, quais são as principais necessidades e passe logo o Pix. Pronto, é isso aí. Pronto. mande o Pix pro Jamerson que ele vai explicar pra você como Sacana. Mas ele resumiu muito bem, tá? É, na verdade, saber o que você vai falar, como você vai falar e pra quem você vai falar. Eu acho que esse é o ponto principal, tá? Ele conseguir passar isso para o Sebrae, ou para a Apollo, na verdade, para o cliente, para o cliente final. Então, ele conseguir demonstrar essa segurança do que ele está falando, o que ele vai falar e como ele vai falar para o cliente final. Acho que esse é o principal ponto, né? E ele sendo contratado, acho que essa é uma dica importante. Se prepare. Se prepare. Se prepare e prepare a sua palestra, né? Não, eu fiz já 5 palestras, já estou preparado. Se prepare para aquela palestra. Cada palestra, cada cliente que está ouvindo é um cliente único. Diferente. Sim. E é único. Né? Então, nem que seja 1 horinha antes, mas se prepare para aquele cliente que está lá aguardando e foi lá te ver. Né? Ele foi lá especialmente para te ouvir. Às vezes não te conhece, não tô lá para ouvir o Bruno. Sim. Mas eu fui lá por causa que o Bruno colocou aquele tema na palestra. Eu quero ouvir o que o Bruno vai falar sobre aquele assunto. Legal. Então ele foi lá para te ouvir. Então se prepare em respeito àquele cliente que está lá para te ouvir. Então isso é muito importante. E entregue o que você prometeu. É isso. Nossa, agora eu vou tocar na ferida, viu? Porque o Racinha, viu? Tem um pessoalzinho ruim, meu amigo. Nossa, que não entrega, promete e não entrega. E o que é sem decisivo? polêmica. Eu vou só citar o nome aqui. Não. Ó. Não. Aí ele tá causando. Ele que tá causando. Me segura. O que é decisivo para a hora da contratação? O palestrante mandou um material, ele tem um site, ele tem um vídeo. O que ajuda nessa vídeo ajuda parte? Bastante, que muitas vezes a gente não conhece o palestrante, né? Então, às vezes, não são palestrantes famosos, mas a gente Mas não o vídeo conhece. da palestra inteira, um vídeo de uma apresentação dele, É um pocket compilado. do vídeo, um compilado do vídeo. Não precisa ser um vídeo da palestra inteira. Então, um pocket do vídeo com um resuminho do que ele vai falar. Então, essa minha palestra aborda esse tema, né? Não precisa ser porque depois ele pode customizar para o Sebrae. Sim. Né? Então, eu falo, nessa palestra eu falo esse tema, nessa palestra eu faço esse tema, e podemos customizar algum assunto para o seu público, que é aquele lá que eu falei, né? Ele pode customizar para o seu público, faz toda a diferença também. Então, o vídeo que entrega o que a palestra vai falar. Isso é importante. É interessante. Não é essencial, mas é interessante. Ajuda a fechar. Ajuda, porque... ajuda a decidir. Ajuda, porque como eu nunca ouvi aquele palestrante falando, né, tem um diferencial, né, do como é que ele fala, a dicção dele, então faz um diferencial, Legal. né, e uma coisa que eu sempre peço para Apollo também, a questão de mulheres, né, muitas vezes a gente acaba não tendo tantas mulheres palestrantes, Sim. Então mulheres se cadastrem, façam mesmo, porque a gente quer ter mais mulheres palestrando sobre todos os assuntos. Muito obrigado por essa fala, porque a gente fala isso para várias mulheres, que a gente precisa de mais mulheres. Fala, não, mas tem um monte de palestrante mulher. Gente, tem, mas tem pouco ainda. É isso. Perto do mercado tem pouco. A gente precisa de mulheres falando. Mas não é porque não tem mulheres qualificadas, e sim porque a gente não tem mulheres que querem falar. Ou sobre determinado assunto, né? Habilitadas em algum assunto. Então, se cadastrem para falar de determinados assuntos. Acho que é muito importante ter isso. Sempre quando eu peço pedia, né? Normalmente estamos sem contrato, mas quando eu pedia para Apollo, eu sempre pedia. Vamos falar de A. Daí ele me mandava só uma listagem de homens. Eu falo, quero uma listagem com mulheres. Senão eu nem aceitava a listagem deles. Então, é importante sim a gente ter mulheres. Então, mulheres se cadastrem sim para fazer palestra de diversos assuntos, tá bom? Então, acho que esses são os pontos principais. Um pedido de coração. Cris Junqueira, vamos palestrar, por favor. A gente precisa da sua palestra. É isso. Mas a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. O Maurício já tá ali assim, brigando comigo. Antes pra gente encerrar, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Adriana Rebeck. Então, Rebeck. Tanto LinkedIn quanto Instagram, Adriana Rebeck. Adriana Rebeck, Maurício, põe aqui pra gente no lettering. Jamerson. É isso. Pobre Free no Instagram. Tem todas as redes sociais lá, e no próprio Instagram tem um link lá na minha bio que leva para canal do YouTube. Então, se você quiser se distrair, tem palestra não, mas tem stand-up. Aí você clica lá, você vai dar risada do começo até o fim. O meio eu não prometo não. Às vezes é uma barrigada, mas do começo ao fim tem lá. Tem coisa. Tem minha biografia, tem contando da minha história, tem coisas legais. E em breve minha palestra, viu, no Sebrae. Olha, tô aguardando. Vou selecionar o título, o tema, tudo bonitinho. Vou criar minha palestra, rapaz. Vai ser sucesso. Só alegria. É isso, gente. Me segue lá, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, nunca pedi nada. Sacanagem.
Muito obrigado, gente. Você que ficou com a gente aqui até o final desse podcast. Agradeço por você fazer parte dessa construção que a gente tem feito aqui nesse podcast, esse palco, fazer esse palco chegar a tantos lugares. Não se esquece, compartilha esse podcast com aquele seu amigo que está se tornando palestrante ou quer se tornar palestrante para que a gente consiga alcançar um número maior de palestrantes aí no nosso Brasil. E você também curte, compartilha e se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.